Bom, vamos lá. E quais são as consequências em não se viver com propósito de vida? Mãe, essas consequências elas são muito claras. A partir do momento que você não vive pelo propósito de vida, o que acontece? Você começa a trabalhar com insatisfação. E quando você tem insatisfação, você não vai estar realizada profissionalmente e até mesmo você não vai estar realizada pessoalmente. Então, não ter propósito de vida leva muito ao quê? A frustrações. Exatamente. É muito comum nós observarmos hoje que grande parcela da população está vivendo frustrada. Por quê? Porque elas não fazem aquilo que elas amam de paixão. Elas não desenvolvem os talentos e os dons que elas podem desenvolver, que elas podem aperfeiçoar. Então, logo, as pessoas, elas ficam vivendo à mercê do acaso. Isso mesmo. O que seria isso, Dai? Viver à mercê do acaso é você ficar vivendo a vida de qualquer maneira. O que surgir tá bom, se não surgir tá bom também. Ou seja, você empurra literalmente com a barriga a vida que você vive. Você não vive uma vida próspera, você não vive uma vida com plenitude, com paz. Você não vive a vida com amor, com serenidade. Você vai vivendo ao acaso. De qualquer maneira, tá bom. E quando você não sabe que caminho, que rota você deve seguir, o que acontece? Você escolhe qualquer rota. E lá no final, o que você colhe? Quando você não tem clareza, você vai colher frutos ruins. Ou seja, você vai ficar frustrada, você não vai acordar com motivação, você não vai acordar com disposição para desempenhar aquilo que você deve desempenhar. Além disso, outra consequência que nós observamos em pessoas que não vivem de propósito de vida é que essas pessoas têm menos motivação e, consequentemente, ela tem menos ação. Mãe, para e pensa comigo. Se você tem que acordar todos os dias para ir para um trabalho que você não gosta, que não é a sua paixão, o que você vai fazer? Você vai ter motivação para ir trabalhar? Claro que não! Você vai ter ação o suficiente para entregar um resultado além do que o seu chefe espera? É óbvio que não. Então as pessoas que não vivem de propósito, o que elas fazem? Elas entregam apenas o esperado e muitas pessoas não entregam nem o que se deve entregar. Então pessoas que vivem sem propósito, elas são menos motivadas e elas têm menos ação. Isso mesmo, olha o quanto viver de propósito é importante. Outra consequência muito comum de pessoas que não vivem pelo seu propósito de vida é levar uma vida morna. Isso mesmo, sabe aquela vidinha mais ou menos que você leva? Sabe assim, você acordar todos os dias, levantar e trabalhar de qualquer jeito? É você ficar esperando só o salário pingar no final do mês? Isso mesmo, é aquela pessoa que tá ali na média. Sabe? Aquelas pessoas que não querem estar acima da média, aquelas pessoas que não querem ser melhor naquilo que elas podem ser melhor. Isso mesmo, isso é ter uma vida morna. É ter uma vida que tanto faz. Não tá bom e não tá ruim. O meu dinheiro pingando tá bom. Isso é viver na média. Então, as pessoas sem propósito vivem muito assim. E a grande porcentagem da população, infelizmente, vive assim. Se as pessoas soubessem o quanto ter essa clareza, ter esse autoconhecimento é importante, sem sombra de dúvidas, a gente teria um mundo melhor, nós teríamos pessoas mais comprometidas, pessoas mais bem-sucedidas e, sem sombra de dúvidas, o mundo ele transformaria. Além disso, outra consequência que nós podemos observar é que essas pessoas que vivem sem propósito, elas vivem se culpando, vivem de lamentações e vivem insatisfeitas. Isso mesmo. Sabe aquela pessoa que sonha muito alto, mas ela não faz por merecer? É isso que acontece. Aí essa pessoa fica se culpando, sabe, o tempo todo. Ai, porque eu queria ter determinada coisa, mas eu não tenho. E eu não tenho porque a vida foi injusta comigo. Eu não tenho porque eu não tenho dinheiro suficiente. Tudo isso são desculpinhas.
Não adianta viver de desculpinhas. Ou seja, você colhe aquilo que você planta. Se você leva uma vida morna, se você vive à mercê do acaso, se você não tem motivação, se você age muito pouco, o seu resultado não vai ser satisfatório. E tudo isso está relacionado com o propósito de vida.